Olá, caríssimos e caríssimas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química, segundo o ensino médio. Variação na concentração de uma solução. Diluição e evaporação. Diluição é o acréscimo de solvente à solução, tornando a concentração final menor e o volume maior. Evaporação é a retirada de solvente, tornando a concentração final maior e o seu volume menor. Tanto para a diluição quanto a evaporação, as fórmulas serão as mesmas. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Os Cs, concentração em gramas por litro. Concentração em quantidade de matéria 1 vezes V1 igual a concentração de quantidade de matéria 2 vezes V2. As quantidades de matéria da solução 1 e da solução 2 também serão as mesmas. C, concentração em gramas por litro. Colchetes, concentração em mol por litro. Mistura de soluções de mesmo soluto. Quando nós vamos utilizar uma mistura de duas soluções nas quais o soluto é exatamente o mesmo, a massa da solução final corresponde à soma das massas da solução 1 e da solução 2, já a concentração em quantidade de matéria da solução final corresponde à soma das quantidades de matéria da solução 1 e da solução 2. As duas expressões matemáticas mais comuns. C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual a concentração final vezes volume final. Esse volume final corresponde à soma dos volumes da solução 1 e da solução 2. Concentração em quantidade de matéria 1 vezes o volume 1 mais a concentração em quantidade de matéria da solução 2 vezes V2 é igual à concentração de quantidade de matéria final vezes o volume final. Em nosso cotidiano, existem algumas situações que envolvem a técnica de diluição. Para tratamento de certos distúrbios, são fornecidos a determinados pacientes doses extremamente pequenas. A esse tratamento é chamado de homeopatia. Também é comum, ao ingerirmos café ou suco, se o suco ou o café estão muito fortes, nós também podemos fazer o emprego de um solvente para tornar o café ou o suco mais suaves. Soluções com solutos diferentes que não reagem entre si. Quando há uma mistura de duas soluções de solutos diferentes que atuam de forma independente, essa técnica será considerada também como uma diluição. Por isso que as expressões matemáticas serão idênticas à técnica da diluição, porque não acontece uma reação entre esses dois solutos diferentes. Titulação ou volumetria é uma técnica utilizada para determinar a concentração de uma solução desconhecida. Neste esquema, nós temos os seguintes itens de laboratório: um suporte universal, uma garra, uma bureta com uma torneira e um Erlenmeyer. Na bureta, nós vamos ter a presença de uma solução conhecida de hidróxido de sódio. Já no Erlenmeyer, nós teremos uma solução de ácido clorídrico, a qual a solução eu não conheço. No Erlenmeyer, além do ácido, é acrescentado uma solução indicadora denominada de fenolftalina. Com o acréscimo dessa solução indicadora, como a fenolftalina também é uma substância ácida, essa solução contida no Erlenmeyer permanece incolor. No momento em que eu abro a torneirinha e inicia o gotejamento da solução de NaOH na solução de HCl, aos poucos a solução vai adquirindo uma coloração rosa. Mas de que maneira eu sei que eu termino esse tipo de técnica denominada de titulação? Quando a solução de ácido clorídrico juntamente com a fenolftalina adquirir uma coloração rosa, no momento em que há o gotejamento da solução de NaOH, eu termino a titulação e o número de mols do ácido será exatamente ao número de mols da base.
Para calcular a solução da concentração desconhecida de ácido clorídrico, eu posso utilizar a seguinte expressão matemática. Concentração em quantidade de matéria do ácido vezes o volume do ácido vezes o número de mols do ácido igual a concentração em quantidade de matéria da base vezes o volume da base vezes o número de mols da base. Por exemplo, HCl mais NaOH, NaCl mais H2O. O número de mols do ácido é 1 e o número de mols da base é 1. Ou seja, o X para o ácido e o X para a base eu vou substituir por 1 a cada um desses dois valores.